Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula sobre ortodontia e vamos falar um pouquinho sobre a ortodontia do futuro. Uma visão do futuro, do amanhã, com os aparelhos mais atuais, com os mini implantes e mini placas. Vamos falar um pouquinho, fazer um bate-papo bem bacana sobre essas novas tecnologias que nós temos ao nosso dispor na ortodontia, tá? Então, vamos iniciar com o aparelho autoligado. Como todos vocês já sabem, nas aulas anteriores eu falei bastante sobre a questão da diferença do aparelho autoligado para o aparelho convencional. O aparelho autoligado em si, a sua mecânica, a sua tecnologia, no caso, ele não necessita das borrachinhas coloridas. Por quê? Porque ele tem aquelas caixinhas que abre e fecha. Nós colocamos o fio dentro do slot, dentro, e a partir do momento que o fio está inserido dentro do slot, a gente baixa aquelas tampinhas e faz com que aquele fio seja pressionado contra o bracket, ou pelo menos ele fique passivo, fazendo com que os dentes se movimentem e nós tenhamos uma movimentação dentária, certo? Ele é confortável e discreto. Muitos estudos, gente, falam que ele tem menos atrito, por conta que não tem as borrachinhas, não tem nada que faça com que esse atrito aumente. E alguns estudos também relatam a questão dele ser mais rápido, devido a ter menos atrito, favorecendo uma movimentação mais rápida. A versão de um aparelho autoligado estético de porcelana e safira, ou seja, existem os aparelhos estéticos, como vocês podem ver na figura, na imagem, na primeira imagem da esquerda. E também, outro detalhe é que o custo é mais alto, mas temos a vantagem o quê? Da consulta serem feitas até em 45 a 60 dias, segundo a filosofia dele. Algumas vezes conseguimos concluir casos mais rápidos. Então, tudo isso leva-se em consideração não só o custo, que é mais elevado, mas também a questão do benefício das vantagens do nosso paciente. Menor tempo de cadeira, menos consulta ao profissional, ortodontista. Tudo isso favorece com que nós tenhamos um trabalho, dependendo de cada paciente, do estilo de vida de cada um, melhorado, tá bom? Temos também os alinhadores estéticos. Esses alinhadores, já falamos bastante também, existem diversas marcas, diversos nomes, nacionais, importados, tá? Eles são os alinhadores que vão fazer com que os nossos dentes sejam colocados na posição ideal, tá? Eles são modernos, confeccionados com a ajuda de softwares específicos sob medida, ou seja, a documentação ela é acrescenta-se algo a mais, que é o escaneamento digital. Não exige que o paciente vá ao consultório com tanta frequência, tá? Dependendo do planejamento, o paciente vai de 15, 30 a 60 dias ao consultório, fazer as consultas presenciais. São removíveis, ou seja, o paciente tem o conforto de tirá-lo e colocá-lo. Porém, lembrando aqui uma coisa interessante, a filosofia dos alinhadores estéticos é que eles devem ser utilizados 18 a 20 horas dia. Ou seja, então não pode ficar tirando e colocando e exigir um bom resultado no final, tá? Então, um detalhe bem importante. É indicado para casos mais simples de desalinhamento dentário. Existem muitos estudos, gente, já sobre os alinhadores e muitos deles falam que eles são eficazes em todos as masoclusões, em todos os casos, mas eu acredito que é um avanço e nós devemos ter um pouco de cautela, tá? Nada impede, como eu já comentei em outras aulas, de nós usarmos combinado. Inicia com alinhador, finaliza com fixo, inicia com fixo, finaliza com alinhador. Usa-se algumas mecânicas onde vai introduzir alguns acessórios, como mini implantes que nós vamos ver, nos alinhadores e vice-versa no aparelho fixo, tá bom? Custo é o mais elevado, porém melhor benefício. Esse custo mais elevado, gente, se dá justamente de acordo com a tecnologia que é inserida nesses alinhadores. O tipo de exame é diferente, a, a, a moldagem, no caso, não é feita porque é feito o escaneamento digital, então a documentação toda padronizada, ele é personalizado para cada paciente, então tudo isso favorece com que esse custo, infelizmente, seja um pouco mais alto e o paciente tenha que aceitar esse tipo de tratamento. Mas
Voltando a falar, o custo-benefício, às vezes um paciente ele não pode ficar indo ao consultório todos os meses, ele viaja, ele é um paciente que preza por extrema estética, extremo conforto, é um paciente que quer se alimentar, não quer ter restrições na sua alimentação, então ele tira e coloca para se alimentar. Enfim, cada paciente tem o seu perfil e esses alinhadores eles são bastante bacanas para esse estilo de paciente, tá? Lembrando sempre que devemos sempre avaliar caso a caso, se realmente ele vai exercer um bom resultado em cada caso de má oclusão. Temos também, gente, com a ortodontia do futuro, a questão... eu fiz um vídeo para vocês, para a gente visualizar aqui bem esse uso dos alinhadores, tá? Então, os alinhadores, esse aí é o alinhador número 1. Lembrando que todos os alinhadores são confeccionados em impressoras 3D. Todos esses alinhadores, eles vêm quando o ortodontista planeja o caso. Porém, o ortodontista não libera todos os alinhadores para o paciente. Ele vai liberando de acordo com a evolução do caso, como vocês podem ver aí, e de acordo com as consultas, tá? Porque muitas vezes acontece do paciente não usar o alinhador e não conseguir evoluir para o outro alinhador. Por exemplo, ele está utilizando o alinhador número 1 e ele não evolui para o alinhador número 2. Então isso tem que ser bem visto nas consultas de rotina. Outro acessório bem importante que nós utilizamos é o mini implant ou mini implantes. Esse mini implante, lembrando, gente, não tem muita relação com a implantodontia. Na verdade, até tem relação com a implantodontia, mas ele foi idealizado, os mini implantes, para ortodontia, não para colocação de dentes, tá? Eles são acessórios que eles vão ser colocados intraósseo para que nós possamos exercer forças de intrusão, forças de retração, forças na arcada e no próprio dente do nosso paciente, tá bom? Existem alguns autores também que eles enfatizam que esses mini implantes podem ser colocados intraalvéolo para fazer provisórios, para ser feito coisas, próteses provisórias, tá? Mas a maioria do uso mesmo dos mini implantes, eles são para movimentação de arcada, fechamento de espaço, para exercermos mais força, também para estabilizar, para que os dentes não distalizem ou mesializem, enfim, toda essa mecânica na ortodontia. Tá? Eles são pequenos parafusos de titânio, igual os implantes também, instalados através de um procedimento cirúrgico simples, tá certo? Não precisa ser feito um procedimento cirúrgico como a questão dos implantes, até porque eles não são tão profundos, eles são pequenos, eles são parafusos que têm um comprimento menor e são acessórios que auxiliam na mecânica ortodôntica. Na primeira foto, na foto da esquerda, vocês podem ver aquele aparelho extrabucal. Lembra que nós falamos sobre ele? Que é o A e B, ou o que popularmente é chamado de freio de burro, né? Mas esse aparelho A e B, que é extraósseo, ele tem determinadas funções. E nesse caso aí, desse paciente, ele está fazendo com que a maxila dele, os dentes maxilares ou a própria maxila, seja retraída para que ele tenha para que ele melhore o perfil, melhore o overject e melhore a posição maxilar em relação à mandíbula. Na segunda foto, nós temos um caso parecido com o nosso paciente ao lado, só que com o uso de mini implantes ou mini parafusos. No caso, nós temos um fechamento de espaço onde nós possamos exercer mais força utilizando esses mini implantes e esses mini parafusos para esses fechamentos de espaço. Ou seja, o professor substitui o aparelho extrabucal? Na grande maioria das vezes, sim, nós conseguimos um excelente resultado com os mini implantes. E lógico, quem hoje quer utilizar esses aparelhos extrabucais, né, que são totalmente desconfortáveis, são feios, são antiestéticos, ou seja, aparecem muito, diferente dos mini implantes, que são acessórios que auxiliam em diversas mecânicas para a nossa ortodontia, tá certo? Temos também, gente, aí um vídeo para que a gente consiga visualizar melhor como funciona a questão dos mini implantes.
Olha lá, um fio dobrado para que a gente possa exercer a mecânica. Esse aí seria o A e B, o aparelho extrabucal, tá? Um dente sendo colocado a banda, o tubo. E esse fio para que a gente possa fazer a movimentação. No caso, esse paciente vai fazer uma distalização de molares. Percebam que os molares estão sendo distalizados. Abriu-se diastema, abriu-se espaço. E agora nós vamos fazer uma movimentação da arcada anterior para que ocorra esse fechamento de espaço. Percebam que nós tivemos o quê? Uma diminuição de overjet. Então, provavelmente esse paciente era um paciente classe 2. Se não tivéssemos esse mini parafuso ou mini implante como braço de força, provavelmente teríamos que fazer essa força com A e B, tá? Temos também as mini placas, que talvez são acessórios bem importantes, de acordo com cada mecânica, com cada planejamento, com cada técnica do profissional. São placas de titânio, acessório importante para tratamentos ortodônticos severos. Eles fazem com que nós possamos fazer movimentos também de intrusão, de extrusão, movimentos de fechamentos de espaço, retração de bateria anterior, mesialização, distalização, bem parecido com os mini parafusos e os mini implantes, tá? Aqui um vídeo para demonstrar melhor como seriam essas placas. Lembrando que essas placas, elas são mais específicas. O profissional que for fazer a instalação dessas placas tem que ter um conhecimento maior sobre a parte cirúrgica. Geralmente nós encaminhamos para o colega bucomaxilo ou para alguém bem treinado que faça bem essa parte de cirurgia, diferente dos mini implantes. Os mini implantes são mais simples de instalar, bem mais simples para fazermos a instalação desses acessórios, tá? Mas olha, fechamento de espaço também, no caso, fechamos o dente em classe 1 de canino e percebam que ele está classe 2 de molar, classe 2 de Engel, né? Por quê? Porque nós tivemos uma extração do primeiro pré-molar superior, tá? Bem bacana esse videozinho explicando como geralmente acontece a retração dos dentes maxilares. E essa era a nossa aula de hoje, a nossa ortodontia do futuro. Sempre acessórios, sempre a tecnologia, sempre aparelhos novos, assim como a odontologia, todas as áreas elas crescem e nós devemos estar sempre atentos a esse crescimento. Espero que tenham bons estudos, até a próxima aula.